Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Santos, eu sou estudante do segundo ano de Medicina e esse é o Medicina para os Fortes. Estou aqui continuando essa segunda parte do vídeo, como eu passei em Medicina. Já fizemos o primeiro vídeo, porque eu escolhi Medicina, o segundo vídeo, que foi a primeira parte do como eu passei em Medicina, então agora vai aí a continuação. No último vídeo eu falei um processo seletivo que eu fiz ainda na oitava série, que foi um processo seletivo para entrar no Cefet, na escola técnica, no curso de Química. O ano se passou e eu então precisei de fazer a prova. Chegou no dia da prova, fiz a prova tal com meus amigos, porém quando saiu o resultado, eu fiquei em penúltimo lugar de 4.000 candidatos. Minha posição 3.998. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito frustrado, chateado, eu percebi que eu não estava estudando como convém, eu não estava rendendo nos estudos e eu percebi que o meu ensino não me ajudava a chegar em nenhum lugar. Eu não conseguia fazer nenhuma prova, nenhum processo seletivo com aquilo que eu tinha adquirido na escola. E eu estava muito fraco em relação aos meus concorrentes. E aí eu transformei toda essa raiva, todo esse ódio no ano anterior, eu transformei em motivação e eu comecei a estudar para valer. Eu determinei que eu queria aquela vaga ali no Cefet-MG. Toda vez que eu passava de ônibus na frente do Cefet, toda vez eu falava, eu vou estudar aqui. Eu comecei a pedir livros para as pessoas, livros de matemática, de física, de química, livros de português. E aí eu comecei a juntar, de repente, quando eu fui ver, eu já tinha 132 livros, minha mãe queria me matar na época, onde que eu ia colocar aquilo tudo. Só que eu comecei a estudar por conta própria, eu comecei a ver videoaulas, eu comecei a estudar em casa, e aí foi um ano de muita relação, onde eu abri mão de muitas coisas, deixei de sair com amigos só para estudar, foram 12 horas de estudo por dia, eu nunca tinha visto alguém querendo uma escola técnica e estudando tanto quanto eu. E estudando muita matemática, muita física, muita química, para tentar chegar no nível da galera. E aí, quando chegou no final do ano, em dezembro, eu fiz a prova e foi surpreendente. Em janeiro saiu o resultado e eu fui aprovado em sexto lugar no curso de técnica e edificações. Né? Eu fiz o médio em concomitância com o técnico em edificações. E foi assim, sensacional, minha família ficou muito feliz, ver o nome na lista realmente é uma grande satisfação, é uma grande vitória. E aí foram 3 anos de Cefet. No Cefet nós temos devido à grade curricular do Cefet, nós temos um grande déficit em humanas e em biológicas, mas também nós somos muito bons em matemática, física e química. Né? Também o aluno sai dali pronto para cursar uma engenharia. Se eu não fosse fazer medicina, eu escolhi engenharia de avião. Eu gosto muito da engenharia aeroespacial, eu gosto muito do design do avião, de como funciona, do motor, de tudo. Quando eu saí do Cefet, eu não fui direto para medicina. Eu comecei a pensar em medicina no segundo ano, por um motivo totalmente diferente de uma grande parcela aí dos candidatos de medicina. Eu comecei a escolher medicina porque minha mãe, ela sempre trazia uma história de um rapaz chamado Marcelo, que era filho da sua patroa. Ela sempre me contava as histórias do Marcelo. Marcelo era um menino que estudava muito e que passou em primeiro lugar na UFMG na época. E era um cara assim, que desde o segundo ano do ensino médio ele fazia de manhã o colégio e à noite ele fazia o cursinho pré-vestibular. Final de semana trancado no quarto estudando loucamente. Era uma época que a UFMG tinha 2 dias de prova. Então comecei a pensar em medicina porque medicina era um curso difícil. Era muita gente tentando e poucas pessoas que eram aprovadas. E ser aprovado era um desafio. Então já começava um desafio desde a aprovação. E aquilo me deixava muito animado para tentar esse tipo de vestibular. Não consegui fazer medicina logo que eu saí do ensino médio. Eu nem tentei, porque eu precisava trabalhar, precisava de ajudar em casa. Eu comecei então a fazer alguns estágios, eu comecei desde o primeiro ano no Cefet, no primeiro ano de ensino médio, eu já dava aula particular para o pessoal que ficava de recuperação. Então, desde os meus 17 anos, hoje eu estou com 27, então tem 10 anos que eu dou aula de reforço de matemática, química e física. Então, eu não tive muito problema com isso no Enem, nem nos vestibulares que eu prestei. Só que meu grande problema foi o seguinte: depois de 5 anos mais ou menos afastado do ambiente de escola, de cursinho, trabalhando e dando aula, eu não tinha noção de como era conviver num cursinho pré-vestibular com 100 alunos, 150 alunos numa sala, o que tinha que fazer, onde priorizar, o que estudar. Então meu primeiro ano de cursinho foi muito conturbado. E para começar, o primeiro erro é que eu tentava copiar tudo. Eu queria copiar as histórias de todo mundo, eu queria copiar o roteiro de todo mundo, eu queria copiar o planejamento de estudo de todo mundo, como se tudo que desse certo para eles também fosse dar certo para mim. E eu descobri, durante esses 3 anos de preparação,
que talvez o erro de um pode ser o acerto de outro e vice-versa. O acerto de um também pode se tornar o erro de outro. O vestibular ele é muito pessoal, ele é muito individual. Você tem que se entender na sua singularidade. Se você rende mais de manhã, se rende mais à tarde, de noite ou de madrugada. Então nem sempre aquilo que deu certo para uma pessoa vai dar certo para outra. A prática em si, quando a gente está ali no cursinho afobado fazendo tudo, a gente não para refletir. A gente não olha como que nós estamos lidando com as provas, lidando com os vestibulares. Como tem essa noção? Não tem ninguém ali para nos falar. Então foi um ano de muito xerox, eu tirei bastante xerox, e chegou em julho, 5, 6 meses de cursinho, eu não tinha nem feito nem metade das listas. Criou uma pilha assim de material, só que eu não usei, eu não consegui, porque não tinha uma metodologia, não tinha um planejamento de estudo. Aí beleza, chegou então no final do ano, fiz as provas que eu tinha que fazer, fiz o Enem, não passei em nada. Segundo ano de cursinho, eu já comecei a entender mais ou menos o que era um ritmo de cursinho, o que era estar no cursinho, o que eu deveria ter estudado mais, o que eu deveria ter estudado menos. E aí eu comecei então meu cursinho no mesmo local, foram 6 meses, por quê? Eu ia fazer o extensivo, que era um curso até o final do ano, não consegui fazer esse cursinho por falta de verba mesmo. Então eu fiz só 6 meses de cursinho, aí meus pais me falaram, Thiago, não dá para pagar mais o cursinho, tá muito difícil, tal, tá bem apertado. Eu falei, beleza. E aí em julho, eu e minha prima, a Bárbara, nós começamos a conversar sobre algumas estratégias do que eu poderia fazer e ela também. E até então ela me deu uma dica muito legal, quem sabe se a gente for até nos cursinhos e contar a sua história, você não consegue um desconto, uma bolsa, conta a sua história de superação, que você, em um processo seletivo, na 8ª série, de 4 mil candidatos, você ficou em penúltimo lugar, e de repente, no segundo ano, estudando sozinho, ralando, você foi para o 6º lugar do Cefet. Conta isso tudo, fala que no Cefet você teve destaque em matemática. E aí, então, comecei a bater nas portas mesmo dos cursinhos, fui batendo de porta em porta, e perguntando, contando minha história, e perguntando se não daria um desconto, se não teria uma bolsa, que eu estava muito afim de estudar, que eu queria muito passar em medicina, que eu queria muito conquistar essa vaga. Só que aí vários cursinhos, vários, fecharam as portas, não deram a oportunidade que eu estava precisando. E aí eu não desanimei, eu fui então no Facebook, olhando alguns cursinhos no Facebook, e eu conheci o Renato, que é um dos sócios desse cursinho, professor de Física e Matemática, e ele falou assim comigo, ele tem uma salinha que ele dá isolada de Matemática e isolada de Física. Ele falou assim, vem nessa salinha aí qualquer dia aí, se você gostar, você fica, se você não gostar, você não fica. De imediato ele gostou muito da minha história, comprou a ideia, falou, não, velho, você está batalhando, eu também vim de baixo e fui construindo a minha vida, tudo que eu tenho hoje foi por causa da matemática e da física, foi sendo professor, eu conquistei meu espaço, então vem aí, chega aí na salinha, se você gostar, você fica. E aí eu fui na salinha dele de matemática, claro que eu fui, e aí eu adorei, o cara explica muito bem, é apaixonante ver, sabe, como ele lida com a matemática, com a física, e se torna até fácil de aprender. É um cara que gosta mesmo de dar aula, gosta da sala de aula, gosta do quadro. Aí eu falei assim, quer saber? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar nessa salinha de física, vou fazer essa salinha de matemática, já que eu ganhei a oportunidade. E aí, a partir dessa salinha, ele tinha muitos outros amigos também do determinante. Professores de física, professores de química, professores de biologia, professores de redação, de geografia, história e tal. Ele falou, esses professores, além deles darem também aula no determinante, eles também são professores de salinha. Tenta com eles as isoladas dele, quem sabe você consegue um desconto, alguma coisa, conta a sua história, você é um cara muito dedicado e tal. E eu fui então, comecei a conversar com esses professores, achei algum deles no Facebook, e eu conversei muito com eles, e eles foram então, me concederam a oportunidade de estudar. E realmente eu fui muito dedicado. Em 6 meses eu transformei aquilo tudo numa grande bagagem de experiência, com grandes acertos, mas também com grandes erros, e acendeu uma luz muito grande, sabe? Tipo assim, eu acho que eu consigo passar. No primeiro ano eu tinha certeza que eu não ia passar, no segundo ano de preparação eu acho que eu passo, e aí fui pro Enem, e aí a prova objetiva não foi tão legal, eu não fui muito bem, eu não consegui render tanto na prova objetiva, ainda não tinha adquirido ritmo pro Enem, eu não tinha feito tantos simulados, eu não tinha feito tantos exercícios, mas a redação foi surpreendente, o Marcelo aí me ajudou então a tirar 1000 na redação. E aí eu fui com a redação nota 1000, mesmo assim a média não ficou legal, não consegui entrar em medicina. Danou-se. Terceiro ano de preparação. Terceiro ano de preparação. Terceiro ano. Tá.
Fui para o terceiro ano de preparação. No terceiro ano de preparação para medicina, o negócio não foi tão legal no início. Tudo aquilo que era negativo em relação ao vestibular, tipo, eu não consigo, eu vou desistir, isso não é pra mim, sabe? Todas aquelas coisas vieram na minha cabeça. As pessoas começaram a falar, meus vizinhos, amigos, porque a gente cria, de certa forma, alguma expectativa neles também. E aí, quando eles veem uma reprovação, ah, Thiago, desiste disso, porque também eles não querem ver a gente triste. Eu fiquei decepcionado, fiquei muito triste, que eu achei até que poderia dar. Só que aí, eu também, nesses 6 meses de cursinho no ano anterior, de salinhas, eu conheci 2 caras que também foram fundamentais na minha aprovação e na minha evolução como pessoa e como candidato de medicina. O Fábio é professor de biologia, o Adriano professor de química e juntos montaram a salinha bioquímica. E esse Fábio, esse professor, esse grande mestre, também ama a sala de aula, ama aluno, te trata muito bem, com coração muito bom. Ele falou assim pra mim, Thiago, olha, você não vai passar porque você tá muito seguro, velho. Você precisa de ter segurança naquilo que você tá fazendo e você precisa se ver aprovado. Eu achava, galera, que só quem faz turma medicina, quem é de cursinho muito bom, se é que vocês me entendem, que ia ser aprovado em medicina. E eu descobri que isso era mentira. E aí o Fábio falou, enquanto você não se ver aprovado, você não vai ser aprovado. Aquele candidato, aquele concorrente que você vê nos outros, você tem que ver em você. Você tem que ser esse cara, você tem que ser esse concorrente, você tem que criar essa personalidade em você. E certo dia, olhando no Facebook, eu vi lá, o Fábio postou revisão geral para o Enem. Comece o seu ano diferente. Comece o seu ano revisando o Enem. Eu falei, todos os anos, um grande erro que eu cometi foi anular tudo. Eu fiz o primeiro ano de cursinho, fui para o segundo, anulei tudo, joguei todo o material fora, como se eu começasse do zero. Fiz 6 meses de cursinho e fui para salinhas. Comecei as salinhas como se eu não tivesse aprendido nada nesse 1 ano e meio estudando para medicina, zerei. E agora eu não queria começar o terceiro ano do zero. Eu falei, não, fiz 2 anos de cursinho, 2 anos preparando, será que eu não aprendi nada? Será que não tem nada aí que possa ser útil para eu aproveitar agora nesse momento? Não é possível, porque eu comecei a perceber o tanto de coisa que eu havia aprendido, o tanto de erro que eu havia cometido, e eu resolvi me mandar um e-mail para o Fábio e falar assim, ó, Fábio, eu vou ir nessa revisão do Enem aí. Foi um sábado o dia inteiro, de 8 às 6 da noite, 7 da noite, se não me engano, e aí ali a gente viu todo o Enem. E aí foi uma troca de experiência, a gente foi montando grupos de estudo e o negócio começou a render. E aí uma menina comentou na sala, falou assim, olha, Thiago, eu acho que ele está precisando de ir para um psicólogo, para ele te ajudar, porque eu acredito de verdade que você não passou não é por falta de conteúdo. Você sabe muita coisa, mas se você está com um descontrole emocional muito grande. Eu achava que psicólogo era para os fracos, sabe? Os candidatos de medicina que procuravam psicólogo, para mim, eram candidatos fracos, que não tinham estabilidade. Eu falei, então vou nesse cara aí, doutor Daniel. E eu fui, então, marquei uma sessão e, assim, na primeira sessão, o cara me falou tudo o que eu precisava ouvir. Ele falou assim, você está me mostrando que você quer medicina, mas você está muito seguro, você não vai passar com essa insegurança. Você não se vê aprovado, você não está motivado, então isso não vai te fazer estudar com tanto afim. Saí dali pensando, ele pediu para mim pensar em tudo aquilo, e se de fato eu queria continuar e mudar as estratégias, mudar a rota e reconstruir uma nova história, e aí uma história de aprovação, uma história de sucesso. Eu falei, eu quero. E aí eu fui, marquei uma nova sessão, e aí ele foi e falou assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir, é escrever todos os seus déficits. E eu fui começando então a escrever, ele pediu para mim escrever tudo aquilo que eu acho que eu fiz de errado. E numa outra folha, tudo que eu acho que eu fiz certo. E ele me ajudou a construir um planejamento muito bom, de acordo com minhas dificuldades, e de acordo com os acertos, ele falou assim, ó, nesses acertos você vai fazer diferente. Você vai começar a tirar dúvida dos seus colegas. Você vai começar a explicar para as pessoas aquilo que você sabe. Você sabe bastante redação já, você tirou nota 1000 no ano anterior, então você vai começar a dar auxílio para a redação. Você vai começar a pedir seus amigos textos para você ler. E começa a corrigir os textos dos seus amigos. E ele falou assim, um bom lutador é aquele que entende e conhece os seus adversários. Então coloque no papel todos os tipos de prova que você quer fazer, todas as faculdades, os vestibulares que você quer prestar. E aí você vai pegar o edital de cada um desses vestibulares,
Você vai pegar provas anteriores desses vestibulares e você vai começar a estudar essas provas. Não é só fazer, você vai estudar essas provas detalhadamente. Coloca no papel o que um vestibular gosta mais, o que aquela faculdade gosta que a outra não gosta, o que tem nesse vestibular que o outro não tem. E aí você vai começar também a estudar o edital. Se prepare, entenda a prova, para na hora da batalha aquilo não ser uma surpresa e você conseguir a sua aprovação. E aí, a partir daí, eu fui fazendo várias sessões quinzenais, e aí ele me dava um desafio a cada 15 dias, uma meta a cumprir, e foi muito interessante. E aí eu construí um planejamento baseado nisso. Eu segui aquela ideia da matéria dada, matéria estudada, mas com certas prioridades. Matéria dada, matéria estudada, ok. Mas eu não preciso de estudar tanta teoria de matemática, nem física, nem química. Eu precisava de fazer muitos e muitos exercícios. Porque uma coisa que eu aprendi nesse terceiro ano de preparação, que quanto mais exercício você faz, mais lá dentro você está. Matemática, se eu não me engano, foram aí uns 8.000 exercícios que eu devo ter feito num ano de matemática. E aí eu fui começando a pegar muitas listas de exercício, a entregar as listas e a cumprir as listas. Redação, foram 3 semanais. Quando chegou 2 meses perto do Enem, próximos do Enem, eu comecei a fazer 4 redações semanais. Eu lia atualidade todos os dias, eu buscava muito ler atualidades, eu tirava todos os meus finais de semana para simulados. Final de semana era simulado, era prova. Quando não tinha prova nos cursinhos aqui de Belo Horizonte que eu pudesse me inscrever, eu tirava da internet, pegava um cronograma, marcava lá, pegava, um cronômetro, marcava o horário lá, são 5 horas de FUVEST, beleza, então são 5 horas. Eu vou lá, são 4 horas de prova, 4 horas, beleza. E eu ia lá, marcava nesse cronômetro o horário e começava a fazer aquela prova, todo final de semana. Eu sempre pegava um estilo FUVEST, um estilo Unicamp, um estilo FAMERP, um estilo ERJ, um estilo Enem, e começava então a fazer simulados semanais. Todo final de semana eu fazia um simulado e eu me colocava num ranking. Num simulado tal, eu tirei 50 de 70, no outro eu tirei 75 de 80, no outro eu tirei 40, sei lá, de 80. Aí, assim como o Fábio me ensinou, né, fazendo a revisão do Enem no início do ano, a cada simulado que eu fazia no final de semana, eu também fazia toda aquela revisão daquele simulado. Olhava os pontos positivos, os negativos, tudo que eu acertei, tudo que eu errei, eu ia fazendo uma planilha de evolução. Aquilo que eu ainda precisava estudar teoria, aquilo que eu só precisava estudar exercício de aprofundamento, aí assim eu fazia. E aí eu conseguia também. Durante a minha semana eu estudava uma matéria da área de humanas, uma matéria da ciência da natureza, no mesmo dia. Sempre intercalando português, matemática, geografia, física, história, química. Nunca estudava 4 horas direto de física, nem 4 horas direto de química. Eu acho que eu não funcionava dessa maneira. E assim foi meu ano de cursinho, alcançando as metas estabelecidas pelo psicólogo, alcançando as metas estabelecidas por mim, alcançando melhorar cada vez mais os meus simulados, fazendo muito exercício de exatas. Eu tive como prioridade, como eu sabia que eu queria o Enem, queria passar pelo SISU, então eu criei o hábito e criei a prioridade de estudar muito mais matemática e redação. Claro que eu estudei de tudo, mas matemática e redação eu dei mais ênfase a essas disciplinas, porque era o que ia me render uma nota interessante e boa para tentar ir o SISU. A primeira aprovação pós o Enem, a primeira aprovação foi a Universidade Federal de Alagoas e depois vieram outros. Eu passei na UFRJ Macaé, UFRJ Cidade Universitária e outras aí. E consegui bolsas pelo ProUni, consegui bolsas na Suprema, consegui bolsas na Unifenas, e eu fiquei então na Unifenas BH, justamente porque eu teria um custo menor, porque eu moro em Belo Horizonte. Talvez eu teria ido para a UFRJ, terceira melhor do país, né, tal, que deve ter um curso muito interessante, bem desafiador, um curso de muita disciplina, muito conteúdo, com grandes pesquisas. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas e eu estou muito feliz com a escolha da medicina. A cada dia, a cada atendimento do meu paciente, eu fico cada vez mais surpreso. É muito interessante você criar essa relação médico-paciente, acadêmico-paciente. Isso é com o tempo, é aos poucos. Hoje, por exemplo, eu estou de férias, em dezembro, janeiro, né, férias, e eu estou acompanhando cirurgias no pronto-socorro, acompanhando os plantões de alguns professores, do professor Tadeu Alexandre, que é anestesista, que é um professor muito legal,
e que nos dá a oportunidade de acompanhá-lo ali no pronto-socorro. E é isso. Se tem uma dica que eu deixo aí para vocês, antes de começar os cursinhos, busquem o auxílio mesmo de um psicólogo. Eu acho que o psicólogo é uma pessoa bem interessante para estar do seu lado, uma pessoa que vai te ajudar a se organizar, que vai te ajudar a criar disciplinas, a criar, estabelecer metas, prioridades. É uma pessoa que vai estar do seu lado realmente, não deixando que você chegue talvez a um estágio de descontrole total, num descontrole emocional, e que vai estar te auxiliando. Eu recomendo demais, eu acredito que isso fez a grande diferença para colher nessas 8 aprovações em medicina. E é isso, um grande abraço, eu espero muito ter ajudado, espero estar ajudando esses vídeos. Esse canal ele foi realmente aberto com esse intuito de ajudar os vestibulandos a se entenderem melhor, a entender o seu ritmo, a te ajudar a montar um planejamento de estudo.